Amém. Vamos orar ao Senhor, vamos. Eu queria chamar aqui o nosso querido irmão Neres, presbítero, para poder fazer sua oração inicial. Só da igreja pode ser amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Senhor, entramos na Tua presença, não que não estava na Tua presença, mas entramos na casa do Teu templo, Senhor, para reunirmos, Senhor, da glória, para Te dar um culto, Senhor, que o Senhor receba esse culto sobre o Seu trono, com suave, Senhor, sobre a Tua narina, Pai. Abençoa cada um, Senhor, que já entrou por esse templo, Senhor, por essas portas. Senhor da glória, que o Senhor venha falar conosco, Pai. Que os ouvidos nossos estejam voltados nesse momento para o altar, Senhor. O altar, Senhor, da onde sai o fogo, Senhor. O fogo do Espírito Santo para incendiar a igreja, Senhor da glória. Que o Senhor venha trabalhar, Senhor, no meio dessa igreja, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, nessa noite, meu Pai, que nós, nesse momento, estaremos, Senhor, com nossos pensamentos totalmente, Pai, voltados para o Senhor. Eu te agradeço por mais um dia, Senhor, de estar na Tua presença, no Teu templo, Senhor, que nós saímos daqui diferente do que nós entramos, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, dos reis, porque assim, ó Rei Jesus, é prazer a te louvar, é prazer estar nos atos do Senhor, é prazer viver na casa de Deus, onde flui amor, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade. Rei dos reis, Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Senhor,
Aleluia. Aqui é o melhor lugar para poder fazermos e para louvarmos ao nome do Senhor, né? Davi, o adorador nato, sempre estava ali, nos atos do Senhor, adorando o nosso Deus. Aleluia. Pai, como eu confio no teu como eu confio no teu Pai, o Senhor resgata para aqueles que os pecados eu consegui identificar pela tua mas eu não vou ser assim, Senhor.
Sempre está presente nas nossas vidas constantemente. Não vou apagar, não. Nesse que não. Me deram o hino errado aqui, ó. Agora sim, agora entrei no hino certo. Hã? Não, aqui, achei aqui. Hã? Então vamos lá. Aleluia. Irmãos, ter na nossa vida não tem jeito, temos que pedir com fé. E se nós não tivermos fé, às vezes as coisas não vão funcionar. Toda vez que na Bíblia você vai ver pessoas com muita fé, como mulher cananeia, como centurião, o próprio Barnabé, né? Bartimeu, quer dizer, e ele pediu com fé. E fez com que eles conseguissem o que Deus queria que eles pretendiam, né? Vou tentar cantar aqui porque às vezes o telefone é pago, né? Eu não guardei essa letra de fora. Através da minha oração, me achei em tua presença. Vai ter que tirar o tempo aqui, mano. Botar mais uns 2 minutos, uns 3 minutos aqui no negócio aqui. Senão eu não vou conseguir cantar, não. Tem como fazer? Pronto. Não vou apagar tão cedo. Só através da minha oração me achei em tua presença. Deixa eu. Você também trabalha. Através da minha oração me achei em tua presença.
coração e receber a recompensa. Cada lágrima que cai dos meus olhos vai regar a minha esperança. Eu vou despedir do dia para de cantar. Aqui, Deus, a gente canta. Tá bom? Lá. Querido meu Deus, vai. A difícil é continuar no erro e viver mesmo no desespero e ficar pra Eu quero ser Olha esse amor no coração de Deus. Eu quero ser Olha esse amor no coração de Deus.
assim podemos ser, né? Esse aqui também é antigão, hein? Eu tô na onda do Silvio e dos Fidelis hoje, né? Ó. Se o inimigo te vem acusar com teus pecados, te quer condenar, vem toma toda vitória, o Filho de Deus te dá usa o teu perdão, sangue que apaga toda acusação. Vai, não peques mais. Não peques mais, consagra a sua vida nas mãos de Jesus. Vem, receba paz, receba paz, em nome do Pai. Não peques mais. Assim, ó. Tribulação, perseguição, de graça separar de Jesus, irmão, Deus você nós e o vencedor, ninguém vai te tirar deste amor. Vai, e não peques mais. Vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Não peques mais. Consagra a sua vida nas mãos de Jesus. Vem, receba paz, receba paz, em nome do Pai. E não peques mais. Somos mais que vencedores, queridos. Em nome de Jesus, não vai descer essa luta para Ele. Aleluia. Que sempre o nome do Senhor seja louvado, exaltado nas nossas vidas, né? Quando nós estivermos naquelas situações críticas, muitos anos atrás, eu sempre gosto de falar isso, que foi um momento muito difícil da minha vida nesse ano, 94, 95, foi um ano muito triste para mim. Um ano que foi um momento que eu passei nesses 2 anos, que eu nunca esperava que poderia passar. E eu pensei que talvez fosse meu fim nesses anos. Eu pensei que nunca mais eu seria feliz, né? Tem isso também, né? Tudo o diabo coloca na nossa cabeça, você não vai ser mais feliz, vai viver com peso o resto da sua vida.
Mas Deus foi comigo. No momento mais crítico da minha vida, quando um dia eu acredito que acaba com o seu ânimo qualquer, que você coloca você abaixo de qualquer animal, qualquer coisa dessa vida. Eu fui para casa triste, amargurado, pensando, acabaram comigo hoje, né? E nesse dia eu estou na casa da minha mãe. E eu, como de sempre, nunca deixei me levar por mesmo com problema, pegar minha guitarra, tocava, não como Fidelis e o Silvio, né? Mas a gente tocava na medida que nós podíamos tocar. Eu tocando com a minha cabeça baixa. E eu vi o irmão falou assim: vamos ouvir o nosso irmão Wagner também, nessa noite. A primeira canção que veio na minha mente, eu não sei se eu vou conseguir cantar ela aqui, que eu esqueço muito de canção. Se o senhor puder me lembrar, melhor ainda, se o Fidelis, então, que ele lembra dessas canções antigas. Que parece que eu esqueci. O coro é assim, né? A gente não tem ideia, eu esqueci a parte que começa. Pois contigo saltarei muralhas, mas que vencedor. Assim mesmo, canção. Pois contigo saltarei muralhas, também destruirei exército e serei mais que vencedor. E assim que destrói as armas do diabo. Eu creio que tudo é possível e nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua, os dons te esperam. Eu creio que tudo é possível, e nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua, os dons se removerão. Deus contigo eu salvarei muralhas e também destruirei exército e serei mais que vencedor. Deus contigo eu salvarei muralhas e também destruirei exército e serei mais que vencedor. E Deus me deu um grande presente depois disso tudo. A minha digníssima esposa. E eu sempre digo isso pra ela, né? Eu falo sempre pra ela que se um dia Deus tirar ela de mim, eu acho que é melhor ele me tirar também, porque eu não sei como viver sem a força que ela me dá.
eu sou o que sou. Não é porque eu sou um pastor que prego isso, que canto isso, não. Eu sou o que sou, porque ela me ajuda a ser o que eu sou. Quando a Bíblia fala que sobre a disjuntora, ali está um exemplo disso. Não é simplesmente ser uma esposa. A Bíblia diz que a mulher precisa ser a disjuntora. E ela é mestre nisso, né? É por isso que hoje eu estou aqui, não é porque eu queria estar. O que eu seja sincero para os irmãos? O pastor Beto está aqui hoje, hoje eu vou abrir meu coração. Eu, por mim, não estaria aqui hoje. Sério. Nunca queria mais ser pastor, mas ela, com o seu jeito de ser, disse, Deus falou no intermédio dela, você, olha, você precisa estar lá. Porque você tem uma mulher, uma disjuntora para te ajudar. Você não está sozinho. Então, eu sempre falo que, irmãos, que querem agradar o pastor Wagner, é só tratar essa mulher bem. Foi isso uma das razões que me fez criar algumas revoltas sobre determinados ministérios. Por não respeitá-la como ela deve ser respeitada. Amém? Vamos ouvir então os irmãos louvando o Senhor aqui hoje, vamos? Hoje está aqui os louvores na mão do Silvio e do seu irmão, do nosso irmão Fidelis. Aí agora vocês revezam, cantam junto, faz dueto de 2, dueto de 3, se vocês quiserem fazer aqui agora. Só se fizer dueto de 3, não me chama. Aqui, ó, isso aqui é um esquema que fiz aqui, não sei se você vai se adaptar com o esquema. Ah, não, abaixou lá? Abaixou lá? Então. É melhor isso aqui, porque essa alça tá mais bonitinha, né? Tá mais bonitinha do que a minha. Vou comprar uma alça, vamos ver só. Estica isso aqui. O problema desse amigo é que ele bota no ombro aqui e eu boto no pescoço. Eu quis caipira, viu? Não fala de onde ele veio. Tá bom. Esse caipira fica com violão no peito, esperado de uma zomba. Deve ter vindo de uma zomba. Né? Deve ser. Deve ser. É o tempo. É os tempos de praia, né? Eu sei que não estou sozinho e neste meu caminho você vem comigo. Eu sei que apesar das tentações e até mesmo provações, jamais sou vencido. E na hora do grito, você está bem perto. Nos momentos mais incertos, você é o amigo certo. Tenho amor, contigo eu confesso que és meu Deus, meu Salvador, do universo. Contigo eu sou mais que vencedor. Contigo eu sou mais que vencedor. Nada pode me separar, Senhor, do teu
Você é um amigo certo. Quando tem algum problema, contigo eu confesso. És meu Deus, meu Salvador, o dono do universo. Contigo eu sou mais que vencedor. Contigo eu sou mais que vencedor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. O culto hoje é em prol do Dia dos Pastores, né? Você lembra quando foi que o Senhor te separou entre todos os amigos, entre sempre o mais querido, e encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Oh meu Senhor, responda-me, por quê? Você lembra quando foi que o Senhor te separou entre todos os amigos, entre sempre mais querido, e encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Oh meu Senhor, responda-me, por quê? Você precisa ser um homem provado e não ser acusado por mim. Meu filho amor, e amar com genuíno amor, e eu me dei mais se me buscar na palavra de coração, na palavra. Eu dou-lhe minha palavra, me achará, e aprovado será. Você precisa ter uma vida provada e não ser acusado por ninguém. E andar com o meu filho.
coração na palavra, onde minha palavra me achará, e aprovado será. Mas são canções que nos fazem fazer lembranças bem profundas, né? Uma vez eu estava vindo, aconteceu um episódio, isso foi em 93, nem falei melhor. E 93, 92, não lembro agora o ano, foi entre esses 2 anos. E aconteceu um episódio. E quando eu tinha aceitado, né, tínhamos resolvido alguns problemas, e a primeira canção que eu escutei foi justamente essa canção. E Deus falando comigo, é que aquela ação que eu tinha feito era realmente como um obreiro aprovado. Eu fiquei muito feliz. Meu coração transbordou de alegria, chorei. Então, são coisas que a minha trajetória ministerial, uma trajetória meia cheia de confusões, de problemas, mas que elas, de alguma forma, me trouxe para mim muita edificação, né? E cada uma delas que eu venço, e parece que eu fico um pouquinho mais forte, né? A gente fica mais forte naquela área. É como que o diabo ele tentasse de todas as maneiras, porque houve uma profecia muitos anos atrás do diabo. Minha mãe até hoje me lembra dessa profecia. E ela escutou isso. Que eu nunca mais seria feliz e nunca mais, e até o meu ministério seria apagado. O diabo usou a boca de uma pessoa para profetizar isso na minha vida. E de lá para cá, é claro que tivemos várias situações adversas. Porque o diabo sempre tentando cumprir a sua profecia na minha vida. Mas também me lembro uma ocasião muito forte, que eu estava sozinho dentro de casa. Isso foi de entre 90... são coisas que eu lembro, os anos eu lembro mais ou menos, viu? De 90... 91, 92, não sei assim. Eu estava sozinho dentro de casa. E eu comecei a orar de uma forma muito intensa. E naquele dia eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor toque em mim. Eu preciso sentir o teu toque. E naquele momento, esse ombro direito meu aqui sentiu que alguém... mais ou menos isso aqui, Silvio. Isso aqui mesmo, ó. Você está sentindo aqui agora. Pesou sobre o meu ombro. Eu entrei em pânico, é claro. Fiquei desesperado. Naquele momento eu lembrei do que Isaías poderia estar sentindo quando ele se deparou com a glória do Senhor. Eu senti que aquele dia eu ia morrer com tanto poder que veio sobre a minha vida. Mas Deus sabia que mais tarde eu ia passar por uma grande adversidade. E eu precisava daquele revestimento para poder continuar e estar até aqui hoje. Então, irmãos, zero para o ministério de vocês. Olhe para o que Deus tem para vocês. Porque o que Deus fez comigo é uma prova para poder mostrar para vocês que vocês têm uma chamada muito grande. E se depender de mim, todos vocês aqui vão estar muito maior do que eu possa pensar que eu possa ser. Né? E eu fico muito grato por isso. Quando alguém, por exemplo, a irmã Rosângela foi convidada para pregar, eu não sou convidado para pregar, coitado de mim, né? Um pobre, uma pessoa, né? Mas eu fico feliz por isso, sabendo que alguém está sendo convidado no ministério aqui para ir pregar em outra igreja.
E é assim que eu quero ver essa igreja, ver vocês aqui, sabe, fortes, cada dia mais. Eu tenho certeza que o trabalho de vocês é uma forma de poder dizer, né, o quanto vale a pena a gente prosseguir. Vale a pena prosseguir, tá bom? Vamos ouvir o Silvio também cantar, e depois do Silvio cantar, é que eu não sei nem que hora é agora, gente, eu tô perdido a hora aqui. Passou, tá cedo demais ainda, canta aí, Silvio. Hoje eu vou trabalhar só amanhã, hoje eu vou dormir em casa, então não tem problema nenhum de ficar aqui até meia-noite. Tá bom? Tá bom. Glória a Deus. Nele a gente pode confiar, viu, amados? Então é por isso que a gente tem que continuar firme. Olhando para Jesus, o autor aos Hebreus, a Epístola aos Hebreus, interessante essa carta. Diz a tradição, diz a história, que essa carta foi encontrada no meio da rua, nas ruas de Jerusalém. Ela foi escrita mais ou menos na época que o rei Tiro, ele invadiu Jerusalém
e devastou toda a cidade. E naquela correria toda, perseguições aqui, perseguições ali, e estavam perseguindo justamente os judeus, foi encontrada essa carta. Se você for ler ela com muito carinho e dedicação, você vai ver que essa carta ela tem uma direção, que é para os judeus perseguidos. O capítulo 10, inclusive, fala, dando força, olha, espere mais um pouquinho. O que há de vir, virá, e não tardará. Porque a alma que se retrocede não tem um prazer nela. Espera um pouquinho. Olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, essa carta aos Hebreus, né, ela tem uma força muito grande e eu sempre aconselho nós sempre lermos ela, estudarmos ela, né? Quem sabe um dia aí, quando tiver mais tempo, né? Porque o problema todo é o tempo, né? A gente fazer aqui uma mensagem sistemática aí né, de séries sobre essa carta de Hebreus, a gente poder nos deliciarmos mais dela, amém? Eu queria ouvir as nossas irmãs abençoadas, né? Nossas irmãs abençoadas. Depois o Silvio vai cantar de novo, Silvio, para tirar a oferta. Grupo Manancial agradece. Alô? Salve, salve. Grupo Manancial, salve a igreja na paz do Senhor. A voz que eu já passei é bem difícil, Senhor. A gente ouvir acusações lembrança do passado vem e quer me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém e não quero gente acreditar. Quase parando sempre seguidor, a gente lê a palavra e quando bastante poder convencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás. Diz como custo já vencer e saber que dele não lembro mais. Eu canto para de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Pois a vida correta está pelo sangue que desceu da cruz. Ou seja, que novas virão, investindo
nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Todas as provas que eu já passei é bem difícil, Senhor. A gente teve que ouvir a acusação do tentador. Lembranças do passado vem, eu quero me fazer parar. Eu devo palavras de alguém que dá pena a gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer. Continuar a jornada e ver o passado ficou para trás. Pois que sabemos tudo já venceu, e sabe que ele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Pois a vida completa está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que novas virão, investida do libertador. Mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Cuja vida completa está pelo sangue que desceu da cruz. E é certo que novas virão, investida do libertador. Mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Querido Senhor. Senhor, agradece a oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Vamos ouvir o Silvio cantar ele e vamos chegar perto, né?
Aleluia! Não olhar para a circunstância nunca, né? Nunca, nunca, nunca. Meus amados irmãos, vamos nesse momento nos pôr de pé, né? Para nos pôr de pé. E vamos receber aqui o pastor Mário Roberto, que estará ministrando nessa noite. Tenho certeza que Deus continuará a falar conosco, né? Pastor Mário. Aleluia. Amém? A paz seja com todos. Para Ele Deus toda honra, para Ele Deus toda glória, para Ele Deus todo louvor. Os irmãos podem se assentar. Eu estou muito feliz pela oportunidade que Deus me deu de poder estar aqui, né? Porque as nossas vidas estão na mão dele. E ele é que sabe. E ele hoje nos deu esse privilégio de nós estarmos juntos aqui para adorá-lo na beleza da santidade. Eu também quero parabenizar, né? Já que esse culto hoje está sendo oferecido aos pastores, então eu quero parabenizar ao pastor Wagner, né? Por estar aqui nessa direção, e parabenizar também o presbítero Silvio e o presbítero Neres, porque presbíteros são copastores. Então vocês também. Pastor Beto, né? Parabenizar, irmão, por esse culto onde nós estamos prestando para Jesus Cristo. E dizer que é muito gratificante a gente ver um povo que não está no templo por obrigação, mas está aqui em agradecimento, porque tudo que o Senhor fez por nós. Então, quando nós saímos do nosso lar, nós saímos com o coração alegre, porque nós estamos vindo para a casa do Senhor e junto com os irmãos adorá-lo, retribuindo tudo aquilo que ele passou lá na cruz do Calvário por causa de mim, por causa de você, por causa da humanidade. Então, quando venho para a casa de Deus, eu venho repleto de alegria, porque o Senhor, ele tem nos proporcionado esse privilégio de nós podermos estar junto da casa dele. Quero parabenizar, né, as varoas, como o pastor falou, se não fosse a mãe e a esposa dele, né, talvez ele não estaria aqui, mas eu quero estender a todas as mulheres, porque diz que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Então,
o que somos hoje, o que nós fazemos, graças a essas mulheres guerreiras, que muitas das vezes estávamos desgarrados e elas estavam lá com seu joelhinho orando, pedindo a Deus para nos proteger da maneira que elas sabiam, mesmo não sendo cristã. E muitas das vezes elas estavam lá sofrendo pelas nossas vidas. Então, eu quero também parabenizar, através da primeira-dama daqui de Nilópolis, a todas, porque vocês são maravilhosas. E Deus faz essas coisas que nos faz cada dia mais amar e aguardar a volta de Jesus. Eu vou compartilhar com a igreja um trecho que está na carta de Paulo à igreja de Éfeso, aos Efésios, né? Capítulo 2. E é por ele que nós estamos aqui. Eu ainda vou botar um refletor aqui em cima, porque a idade chega, a gente enxerga menos. Mas vamos ler que diz aqui a palavra de Deus. Efésios 2, a partir do primeiro versículo, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filho da ira, como os outros também. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, e pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, né? O 6 diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. 7. Para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Aleluia! E pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, não por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse trecho, aonde Paulo está se retratando, Paulo está trazendo uma mensagem. Ele alerta aqui o povo de Éfeso que era necessário
nós vivermos Jesus. Por quê? Porque ele, quando foi levado naquela cruz, ele perdeu a vida por causa de nossa vida. Eu estive meditando e eu vi a mensagem, que não me falha a memória, no dia 10, aonde a história relatava que uma criança, não foi assim, pastor? Chegou perto do pai e disse: pai, você ama mais a mim ou ama meu irmão? Ou outra vez assim. Aí depois ele voltou, a criança, e perguntou, não foi assim, pastor? O Senhor ama mais a nós ou ama mais a Jesus Cristo? Aí ele falou: eu amo Jesus Cristo para poder amar vocês. E aqui nesse trecho que nós lemos, nós vamos relatar a respeito desse amor. É por isso que nós estamos aqui. Porque ele nos amou primeiro. E hoje nós estamos aqui para devolver a esse amor que ele teve quando se foi entregue naquela cruz por nós, e hoje nós estamos aqui para amá-lo em espírito e em verdade. Nós fizemos, eu tenho um trecho de louvor que nós fizemos uma composição que Deus deu, e nesse trecho ele falava assim: só Jesus é o mensageiro. Não foi eu que escolhi, mas foi ele que me escolheu primeiro. Então, nós fizemos esse louvor e isso daí estava nos mostrando para o Senhor que nós somos frágeis. Com todos os nossos conhecimentos, nós somos frágeis diante da presença dele. Então, quando você fala, não, como Paulo se relata dessa maneira, que o amor dele é grande, que nos séculos vindouros, né, Paulo se relata assim como nós lemos, pelas grandes riquezas e as graças que ele tem para conosco, nós estamos declarando para ele nessa noite, onde nós estamos aqui para adorá-lo, e juntamente comemorando o Dia dos Pastores, que ele é o nosso pastor verdadeiro. Ele é o meu, é o seu pastor, e nada me faltará. Por isso, nós estamos aqui nessa noite para adorá-lo na beleza da tua santidade, reconhecendo que não formou e nem formará outro Deus além dele. É isso que faz meu coração arder, porque saber que um dia ele foi crucificado pelos meus pecados. É assim que a humanidade deveria fazer em prol simplesmente de um agradecimento. Por isso que eu falei para as irmãs, falei para o pastor, para os presbíteros, que eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Porque o amor, ele é fruto de uma convivência. Nós passamos a conviver e com a convivência do dia a dia,
com os trâmites, né? Com as lutas, com as bênçãos, nós aprendemos a entender um ao outro e aprendemos a amá-los. E esse amor só pode sair de nós quando nós também recebemos esse amor. E esse amor só tem um que pode dar. Esse é Jesus de Nazaré. Por isso que nós estamos aqui para falar que o amor dele por nós nunca vai acabar. Tem um trecho que fala assim: o amor de Deus não passa, ele jamais passará. Passa o calor, passa o frio. Passa o mar na força que tem. E o caminhante na estrada também passa em busca do além. Tudo passa, mas o amor de Jesus, ele jamais passará. Paulo relata na igreja de Coríntios, capítulo 3, que ele disse que o amor, ele é como um metal que tine, um sino que soa. Ele fala que o amor é uma coisa preciosa. Ele fala ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, mas se não tivesse o amor, nada adiantaria. Nós observamos a respeito de tantos atos de amor, que inclusive até nas bestas, feras do campo, do mais devorador deles, mas quando a cria deles vem, eles vão lá e limpa, como se estivesse beijando, para dizer que mesmo sendo uma fera, ele também ama os seus filhos. E é assim que Jesus, mesmo que sejamos rebeldes, mesmo que às vezes não estamos fazendo aquilo que realmente ele quer que façamos, ele nos ama de tal maneira que ele está sempre pronto a nos perdoar. Glória, glória, glória a Deus. Eu fiz um trecho e quero fazer uma leitura para a igreja até onde a minha vista colocar. Diz assim: o assunto fundamental, quando nós dizemos a abundância e a riqueza da sua graça, o assunto fundamental, pois fez Deus nos amar com o seu grande amor, incomparável e incondicional amor, dando-lhe o seu Filho para morrer em nosso lugar. O homem conseguiu a salvação. O homem conseguiu a salvação da morte de Jesus. Essa bênção, oh, aleluia! Essa bênção, aleluia! O homem natural, por desconhecê-la, ele não desfruta da abundante riqueza da graça divina, sem entender que Deus fez por nós, no sacrifício de Jesus, o nosso relacionamento com ele fica incompleto quando nós não temos o entendimento. O Messias fez várias obras entre o dia da sua morte e da sua ressurreição.
Paulo fala que fomos vivificados juntamente com Cristo. Está escrito no livro de Efésios 2:5. Isso nos leva a entender que, para nos dar vida, foi usada a mesma capacidade que o homem perdera na queda de Adão. Agora, não somos tão vivificados quanto Jesus e com o mesmo propósito. Antes, Jesus de ter sido vivificado, estando amparado de Deus por ter se tornado pecado em nosso lugar. Foi diretamente ao reino do diabo e que com os seus demônios comemorava o fato de o Filho de Deus estar em suas mãos lá. O mestre lutou com Satanás, tirando dele a autoridade roubada do ser humano. Jesus retirou-se do trono da maldade como dominante, como dominava a humanidade. Isso. Aqui vai nos dizer a humanidade ressuscitou com ele, Jesus. Aí diz assim outro trecho. Outra grande vitória que ocorreu na ressurreição de Jesus foi que a humanidade ressuscitou com ele. Não há como negar que essas afirmações fazem sentir mais do que amados pelo Senhor e fortificado para toda boa obra. Agora, não temos de suplicar ajuda, mas tomar uma nova e abençoada atitude, jogando por terra tudo que era do maligno. Em Cristo Jesus, somos mais do que vencedor. Aí diz assim ainda, após ser vivificado e ressuscitado com Cristo, o Pai nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Isso está no primeiro capítulo de Efésios 3. E a partir de então, voltamos a ter condições de andar com Deus e cumprir a sua ordem. Desperdiçamos muito poder quando não sabemos que somos capazes de ser ministro do Novo Testamento, levando aos outros, levando aos outros o nascimento, na qual inclui o fim do reinado do pecado sobre ele. A benignidade de Deus para conosco é grande, pois ele não nos olhou como dominados pelo pecado, sim, com nova criatura que ele faria em Cristo Jesus. Agora, a questão de ouvir e querer comer o melhor desta terra, está lá em Isaías 1:19. Não há por que vivermos longe do Senhor. Há poder nele para enfrentar as forças das trevas e a adversidade da vida. Deus faz dessa maneira. Ainda tem um cumprimento. Aí ele diz assim, a nova fase do homem começou na obra de recriação feita por Jesus na cruz e continua nos dias atuais e nos desafios que surgem durante a obra divina e de
colaborar com o Altíssimo para que nos séculos vindouros ele mostre que estava certo quando enviou o seu Filho para nos resgatar. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Por isso, você e eu estamos aqui. Valeu a pena ele ter levado o seu filho para morrer na cruz por causa dos meus e do seu pecado. Agora eu pergunto, quando eu entrei com a fala a respeito daquela criança que pergunta quem que o pai amava mais, se amava ela ou Jesus. Com certeza, nós temos a convicção que Jesus nos ama mais do que nós podemos amar qualquer outro tipo de pessoa. Esse amor que ele nos deu nos leva a cada dia mais fazer a obra que ele deixou para nós fazermos aqui na terra. Glória seja dado o Cordeiro Santo de Deus. No capítulo 5, do livro que Paulo também escreve à igreja de Roma, lá em Roma, aos romanos, ele diz assim, capítulo 5, versículo 12, ele diz assim, pelo que por nós um homem, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. A morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava pecado no mundo, mas o pecado não havendo ter a lei. No entanto, a morte reinou desde que não pecaram, semelhança da transgressão de Adão, no qual figura aquele que havia de vir. Então aqui Paulo está falando que Adão, ele que foi, vamos dizer, o culpado de nós morrermos, porque todos nós somos fruto do pecado. Estava morto para Jesus. Desde Adão até Moisés. E até Jesus ser crucificado, quando ele foi morto. E a morte dele nos trouxe vida. Como nós lemos aqui, ele nos vivificou com ele. Então, meus irmãos, esse amor que é infinito, nós também temos que estar estampado nos nossos corações. E temos que demonstrar para essa humanidade que Jesus ama, salva e cura e leva para morar no céu. É esse amor que nós temos que passar para os nossos semelhantes, que eles também podem adquirir desse bem precioso, que é o amor de Jesus. Porque ele nos amou de tal maneira, do nosso Deus, que deu o seu Filho para morrer, para que nós viéssemos ter vida e ter vida com abundância. É esse amor que tem que estar no meu e no teu coração, todos os dias, quando nós abrimos nossos olhos, nós agradecer a Ele
por mais um dia de vida e pedir a Ele que Ele passe o amor dele para conosco, porque só assim nós vamos passar as adversidades, nós vamos passar todos os ventos que vier, porque nós estamos com o amor de Jesus dentro de nós. E quem ama não maltrata, quem ama não quer ver o mal do próximo, quem ama não julga, quem ama não fala mal, quem ama só tem amor para dar. E quando nós estamos com Jesus dentro de nós, nós temos amor suficiente para nos manter e passar para aqueles que estão precisando. Estamos vendo aí a violência estampada no mundo. Não vou falar no Brasil, mas o mundo inteiro. Se você vê na televisão, ou em rádio, ou internet, você vai ver que o mundo inteiro estão se matando um ao outro, praticando mal. Sabe por quê? É falta de Jesus na vida deles. É falta de Jesus. A Bíblia diz que por multiplicar, é demais, por multiplicar, o amor de muito iria se esfriar. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muito acabaria. E nós estamos vendo isso. Pessoas que já não têm mais amor um para com o outro. Ele não se preocupa como o irmão está vivendo. Ele não se preocupa que o irmão está passando necessidade. Ele não quer saber. Ele quer saber mais dele. Dele e dele. E não quer sequer se preocupar com o seu irmão. E isso é o dever de nós cristãos, nos preocupar, nos botarmos em direção deles. Não vou dizer que você tem que dar o que você tem para eles e ficar sem, porque isso daí não é bíblico. Mas se você tem que dê para ajudar, ajude. Ajude a quem precisa, a quem tem necessidade. Não para as pessoas que são aproveitadores, porque, infelizmente, nós estamos vivendo em um país onde existe muitos aproveitadores. E todos os instantes que nós passamos na rua, se nós não tiver o coração de Jesus, a mente de Jesus, a gente, às vezes, deixamos de ajudar a pessoa que está necessitada por colocar ele em situações de outra, que não precisa, que só sabem querer usufruir daquilo que não é dele. Mas temos que ter olhos espirituais para saber que quando Deus falar, vai e ajuda, a gente tem que ajudar aquele que precisa. Isso é o mínimo que o crente pode fazer. Ore a Deus, pergunta a Ele e Ele vai te responder e vai te mostrar quem verdadeiramente está necessitando de ser ajudado. Isso é amor. Isso é demonstração de carinho. Não é só eu dizer que amo, mas na hora da necessidade eu virar as costas. Não é eu dizer que amo e na hora que a pessoa precisa estar lá moribundo, precisando até, às vezes, de não financeiramente, nem material, mas precisando de um carinho, uma palavra de amor, uma palavra de amizade, e a gente, às vezes, ficamos na retaguarda e não saímos para dar um abraço, não saímos para dizer, eu te amo, meu irmão, em Cristo Jesus. Às vezes, uma palavra dessa faz o coração de pedra esmurece, coração de carne, sensível à voz do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, que esse amor que é incondicional, que Ele tem para conosco, nós também possamos passar para aqueles que precisam. Essa é a palavra que o Senhor me botou no meu coração, baseado naquele trecho que o pastor trouxe na palavra do 365 dias, que aquela criança perguntou ao pai se ele amava mais ele, que era filho, de que Jesus. E o pai sabiamente falou para ela, eu amo mais a Jesus,
porque foi com o amor de Jesus que eu passei a amar vocês. E é com esse amor de Jesus que eu amo todos vocês aqui do Ministério Fruir em Cristo, incondicionalmente de cargos eclesiásticos, desde a mais nova, membro da igreja, até o mais velho. Eu amo todos igual, porque o Senhor me ensinou a amar dessa maneira. Que Deus abençoe a todos, e aqui eu encerro a minha palavra no nome de Jesus. Aleluia. Uma coisa que aprendemos, que o diabo, ele imita tudo, né? Imita língua estranha, imita pastor, imita pregador, imita cantor. Tudo que for preciso ele pode imitar. Mas uma coisa que não consegue fazer com perfeição e nem sem perfeição é amar. Ele não existe amor. Ele não sabe o que é o amor. Isso que a Bíblia, ela de alguma forma, ela procura o máximo possível nos ensinar, desde Gênesis até Apocalipse, sobre o amor. O que é o amor? Eu queria até sugerir para os irmãos, se for possível, quando os irmãos puderem, lerem a carta de 1 João. A primeira João é uma carta magnífica, que precisa ser também lida com muito carinho e com muita atenção. E João, ali, ele faz tudo isso, ensinando-nos o que é amar verdadeiramente. Ele dá uma aula ali sobre isso tudo. Quando os irmãos puderem, lê essas cartas. Lê isso, que vocês vão ver que é muito importante. Eu sempre falo que ler a Bíblia, irmãos, nunca é demais. Ler a Bíblia enquanto mais lermos a Bíblia, mais precisamos ler ela. Mais precisamos ler, porque ela é o que nós precisamos que vai nos trazer estabilidade espiritual. Eu sempre falo que é isso que me faz sustentar. Eu, irmãos, quer que eu seja sincero? Se eu ficar uns dias sem ler, eu passo mal. E me dá estado de nervo, eu fico agitado dentro de casa, eu fico coisa, porque eu preciso, né? E eu me lembro que quando estamos com fome, a gente fica assim, né? Então, a minha própria alma, ela precisa constantemente ler, né? E eu louvo a Deus que no meu serviço agora, isso eu perguntei ao meu cunhado, né? Ele está mais tempo lá na empresa. Eu perguntei ele, Marquinhos, lá eu posso levar um livrinho para ler, enquanto o CCE lá, que é que direciona a gente para poder buscar os pessoal, né? Eu posso ler? Não, Wagner, pode ler, ele fica à vontade. Quando ele te chamar, tem que estar preciso para poder ir logo buscar. Mas enquanto isso, você pode ficar à vontade, sabe? Não perdi tempo, né? Levei o livro para lá. Não perdi tempo. Porque a gente precisa disso, precisa estudar mais. Eu lamento muito porque hoje, até ontem, mandei uma mensagem para minha sobrinha, né? Falei que assim, minha sobrinha querida, eu preciso de uma vitamina para poder dar mais força a esse negócio aqui, que hoje em dia eu começo a ler um pouquinho, eu não leio mais como eu li antigamente. Né? Claro, né? Já faltam 50 por causa sério, né? Mas a gente precisa de vitamina para isso. Né? E eu vou ver se eu consigo comprar essa vitamina que ela me sugeriu lá, para eu poder voltar novamente a ler como li antigamente, né? Do que eu li antigamente, tá aqui minha esposa de prova, o que eu li antigamente, hoje eu estou lendo 1%, não é isso, meu filho? Né? 1% do que eu li antigamente. Então, meus irmãos, por ter ideia, que ler era direto, eu ficava quase o dia todo lendo, quando eu tinha oportunidade. E eu me lembro uma vez, só para terminar, nós morávamos, quando nós nos conhecemos e iniciamos a nossa jornada nessa jornada que hoje, esse ano vai fazer em julho faz 27 anos, mas a gente comemora em novembro, né? Mas em julho faz 27 anos. Quando eu estava começando a jornada, nós fomos morar lá em Piranema.
Irmãos, o vizinho mais próximo era daqui até a casa do Marco. Né? Era mais ou menos isso mesmo. O vizinho mais próximo é onde mora o Marco, daqui até no Marcos. Era um silêncio. Não tem aquele lugarzinho bom de morar? E foi nesse tempo que eu me encontrei mais perto de Deus. Aonde eu orei mais, aonde eu lia mais. Inclusive escrevi um livro lá. E assim vai. E Deus falou comigo, olha, como que você puder comer agora? É profético isso. Porque um dia, vai chegar um dia que você não vai ter mais esse tempo mais. E está se cumprindo ele. Não tenho mais o tempo que eu tinha antigamente. Por isso que eu peço aos irmãos, enquanto os irmãos puderem, coma a palavra de Deus o máximo possível. O máximo possível. Eu sei que às vezes é difícil para o nosso dia a dia, mas coma. E eu tenho facilitado para os irmãos, né? Todo dia eu mando mensagem para vocês lá, né? Todo dia eu mando mensagem para facilitar para vocês, para quebrar o galho de vocês. O ano que vem, eu já falei, o ano que vem não sei se eu vou ter esse tempo de ficar todo dia gravando mensagem, né? Mas, enquanto eu puder, esse ano, o meu compromisso é estar até 31 de dezembro. Esse é o meu compromisso. O ano que vem, não sei. Vamos orar? Eu queria convidar aqui o pastor Mário Roberto. E hoje temos alguns casais aqui. Eu queria chamar os casaizinhos. Vem cá. Tá. Os casaizinhos aqui, o nosso irmão Neres com a nossa irmã Rosângela, o irmão Silvio com a irmã Márcia, vem cá, os dois casais, vem cá o casal. Eu queria convidar também a irmã Vani, o teu esposo também, né, para vir aqui na frente. Né? A irmã Vani e o esposo dela também. Né? A Revani. Né? Enquanto esses irmãos. Depois de nós orarmos, olha só, vamos fazer 2 orações, pastor. Hoje eu vou ser um profeta aqui hoje. E quem crê, diz porque quem crê nos profetas, fazer o quê? Quem lembra do versículo? Quem crê nos profetas, prosperarei. Então, vou subir aqui, gente. Vai subir. O pastor Beto vai orar pelos casais que estão aqui. E depois ele vai profetizar, abençoar nossas vidas. Depois vai abençoar também os que estão aí, né? Não, a irmã Ivete a irmã Ivete não precisa casar. Ela tem nós para cuidar dela, entendeu? Então, pastor Beto, ore primeiramente por nós, os casais que estão aqui hoje, que hoje é 12 de... Hoje hoje o negócio, né? Hoje do namorado, hoje, né? Isso, eu esqueci. Namorada. Vamos orar. Deus, poderoso e santo, não se formou e nem se formará outro Deus igual a ti. Por isso levamos a nossa voz em oração, pedindo, Deus, por esses casais que se encontram aqui, Senhor. O Senhor sabe quanto é difícil estar vivendo a 2. Vem, Deus, muitas das vezes o inimigo tenta botar discórdia. Muitas das vezes as pessoas acham que não tem entendimento, mas o Senhor é que dá a compreensão, o Senhor que dá o amor, o Senhor que faz realizar. Então toma, Pai, cada um aqui, que cada dia da vida deles sejam dedicados um para com o outro, e que eles possam, Pai, no nome de Jesus, fazer ambos um ao outro felizes. Ó Deus, abençoa esses matrimônios, né? Esses casal, e faz o teu querer e dá a tua vitória no nome de Jesus. Amém. Agora, ajuda o pastor agora. Nós vamos profetizar também. Porque eu tenho certeza, Marcos, que os irmãos também estarão aqui. O desejo da campanha, principalmente, né? O desejo dele é o nosso desejo, né? É que
vai orar agora, você vai receber essa palavra para frente da senhora. No ano que vem, no dia 12 de junho de 2026, ele vai estar aqui conosco, juntamente conosco aqui, nesse dia, ou talvez numa organização desse nível de casais, mas não estará apenas como visitante, mas estará muito conosco, já como membro dessa igreja, em nome de Jesus. Pastor. Deus Santo e Poderoso. Deus bendito. Está aí, Pai, os seus filhos. E eles precisam da tua ajuda, como nós também precisamos. Mas agora, Deus, eu quero te pedir, derrama sobre a vida de cada um, Senhor, a tua vitória. Pai, vai de encontro à necessidade dos teus filhos, e o Senhor sabe quais são. Seja por ordem sentimental, seja por ordem espiritual, seja por ordem financeira. Toma cada um dos seus filhos nas tuas mãos, Pai, repreendendo toda a artimanha do devorador. E eu, como ministro do Evangelho, juntamente com esta igreja que te adora e com o pastor desta igreja, eu profetizo aqui nesse lugar mudança de vida, mudança de vida, mudança de quadro para essas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cremos nisso, amor. Cremos somente nisso. Tem uma coisa que eu aprendi durante esses anos todos do meu ministério, que de experiência, é que muitos daqueles que diziam que não viriam ou que estavam assim assado, já estão até hoje. Eu lembro que tem uma irmã lá, pastor, ficou 12 anos. O marido não queria casar com ela, irmão. Queria casar. Estavam juntos. Estamos morando juntos mesmo também. Aí eu sempre implantei uma ideia que não vamos batizar e nem ceiar quem não esteja casado judicialmente. Não que isso interfere em alguma coisa. Eu creio que não interfere. Mas eu precisava fazer isso. E ela aceitou a proposta. A igreja aceitou a proposta. E nós adotamos isso como regra da igreja. E ela ficou, sabe, irmã Vânia, 12 anos. Cravado. Parece que uma coisa, não é coincidência não, mas parece que 12 anos, mas tem que ser 12 anos, tem que ser 12, né? Tem que ser 12. Mas foi 12 anos. 12 anos. Deus fez um rebuliço. Hoje, eles são casados judicialmente. Ele é diácono da igreja. E eles estão muito felizes na igreja. Então, amados, nada é impossível para Deus. Mas e nesses 12 anos, ela foi fiel à igreja. Fiel, não faltava culto, não participava da ceia. Eu ficava triste por não poder ceiar com ela. Ficava triste. Mas, sabe como é que é? Pastor, ele tem que ter 2 corações, um razão e outro amor, né? Aí eu tive razão, falar mais alto, né? Não posso amolecer, porque esse é o princípio. Não vou dizer que ela ia para o inferno dessa forma. Mas ela, por causa da fé dela, o marido dela está até hoje na igreja. E olha que o marido dela era viciado e tinha uma série de problemas. E hoje está lá, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos orar pelo final. Quero agradecer aos irmãos por terem nos dado essa benção ali, né? Que Deus abençoe vocês. Eu não imaginava, quando eu olhei o bolo, assim, ué, é aniversário de quem hoje? Não lembro, né? Não lembro que é aniversário de alguém, né? Eu fiz aniversário em fevereiro, né? E tá muito longe de fevereiro. Não é. Hã? Também passou, também não era. O Silvio também, o Silvio fez agora, 26, né? Na mesma assim, já passou também, em maio já era, né? Maio já era. Né? Dessa vez foi surpresa, né? Até que enfim fizeram uma surpresa nessa igreja para mim. Eu ia mandar um bolo para o Senhor. Olha só. Aí viu? Ela quer quebrar a senhora, mano.
Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, por tudo que tem feito por nós e por esta igreja. Pela vida do pastor Mário Alberto, que é o nosso pastor presidente, a qual nos rendemos a nossa obediência, nós demos a honra a Deus, que o Senhor continue abençoando ele, a tua esposa, a digníssima missionária Sônia, e também toda a igreja ali em Nilópolis, ó Pai, que a qual todos ali também os amamos muito também, meu Pai. Abençoe o nosso irmão Fidelis, que sempre está conosco aqui, nos ajudando nesse trabalho. Que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre a vida dele, abençoando e guiando cada dia mais. Abençoando o nosso Marcos, ó Deus, que a qual, meus amados, venha continuar trabalhando no seu coração, na sua vida, para que ele venha se render ao batismo e podemos juntos, ó Pai amado, batizá-lo e assim, meus amados, decretá-lo membro oficialmente desta igreja, Pai. Obrigado, Deus, por tudo, também por todos, ó Pai amado, que a qual pertence essa igreja indiretamente, mas que o Senhor venha abençoá-los também poderosamente. Querendo lá pela vida da Luciana, Deus amado, também queremos vê-la membro desta igreja oficialmente. Orar pela vida do Marcelo, também quero vê-lo também aqui oficialmente membro desta igreja, Pai. Muito obrigado por ter me dado esse culto, Pai, por nos dar essa oportunidade. E assim te oramos em teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu também quero aproveitar, pastor, antes de dar a bênção apostólica, falar que eles estiveram lá no culto. Mandou? Eles estiveram lá no culto, lá em Nilópolis. Luciana, irmão Marcelo. Eu creio no poder de Deus. Não tem nada impossível para o nosso Deus. Ele é poderoso. Eu queria também fazer uma oração para os dizimistas, antes de dar a bênção apostólica, pastor. Ó Deus, toma nas tuas mãos, Pai, as tuas filhas e os teus filhos que dizimaram para a tua casa esse mês, que o Senhor possa, no nome de Jesus, agraciar cada um com toda sorte de bênção, fazendo, Deus, prosperar cada dia mais na tua presença, Senhor, não só materialmente, mas também espiritualmente. Não permita, Deus, que o devorador venha tirar tudo quanto teus filhos tem ganho, Senhor, que eles possam ganhar, Pai, para dizimar para a tua casa, para manter a tua família e ajudar até o próximo, porque o Senhor é Deus de prosperidade. O Senhor não quer ver nenhum dos teus filhos passando necessidade. Quem gosta de fazer essas coisas é o diabo, mas ele está repreendido na vida de cada um dos irmãos desta igreja, e eu profetizo a prosperidade de cada um em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus, que o grande amor de Deus, a paz eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e comunhão do Espírito Santo, seja com todos que aguardem a volta de Jesus, que em uma só voz possamos dizer: amém. A vitória é nossa, operando Deus. Até aqui, se Deus é por nós,